Olá pessoal, tudo bem? O episódio da semana passada da não punição ao general da ativa Eduardo Pazuello, que participou de um ato político, um ato quase um comício do presidente da República no Rio de Janeiro, reforça mais uma vez que o Exército vem perdendo um pouco de espaço, credibilidade e tamanho dentro do governo de Jair Bolsonaro. Imaginava-se que quando o presidente chegasse ao poder, o Exército estaria mais forte, principalmente por conta dos militares ligados ao governo. Muitos chegaram a dizer, falaram assim, olha, é a volta dos militares tutelando a política nacional, etc e tal, e também um fortalecimento institucional das Forças Armadas no sentido de que terá agora alguém que é dali do meio militar para poder fortalecer as Forças Armadas, e o que aconteceu foi exatamente o contrário. O Exército hoje é menor do que antes, como instituição, principalmente porque tem sido usado, e agora tem sido apontado que o Exército, não que esteja tutelando a política, mas ao contrário, está sendo tutelado pelos políticos que estão no Palácio do Planalto. Essa relação só é boa para o Bolsonaro, mas é muito ruim para o Exército, para a história do Exército, para a imagem do Exército. O Exército que tem buscado a reconciliação com o papel de Estado, de democracia desde o regime militar, tem tentado se aproximar dessa visão e que tem uma boa avaliação dentro da população. Entre as instituições brasileiras, o Exército é o mais bem avaliado, mas isso começa a ser arranhado com essa imagem de que o Exército não tem força para enfrentar eventuais arroubos autoritários de quem está no poder, e inclusive interferindo dentro da vida do Exército, porque esse caso específico é um caso claro, evidente, de descumprimento do regimento do Exército, do regimento interno, porque não se pode, para quem é da ativa, participar de eventos políticos. E chega a ser risível assim, a ideia colocada pela defesa do Pazuello e aceita pelo Exército de que aquele ato não era político porque o presidente da República não tem um partido político. Ora, não era lançamento de nada, não era evento nenhum de governo, não se estava ali inaugurando nada, era obviamente um ato político de apoio dos apoiadores dele no Rio de Janeiro. Essa diminuição do Exército também tem contribuição dessa presença, como eu disse, militar dentro do governo e os resultados ruins que advêm dela. O Exército sempre foi reconhecido, os generais são pessoas inteligentes, muito experientes, que têm muita capacidade, são muito bem treinados para enfrentar as adversidades, e quando a gente tem o caso do Pazuello, que teve uma gestão desastrosa dentro do Ministério da Saúde, arranha também um pouco essa ideia. Quando o Exército se aproxima e entra dentro do governo e passa a obedecer ordens do governo, e o resultado na questão ambiental, por exemplo, é um fracasso na Amazônia, não conseguindo combater ali o desmatamento na Amazônia, também mostra uma fragilidade do Exército aos olhos, inclusive, do público externo. O mundo inteiro está vendo isso e imaginando que o Exército brasileiro não tem capacidade para enfrentar ali garimpeiros ilegais, etc. e tal, não consegue proteger a Amazônia dos invasores, de um modo geral, inclusive garimpeiros de outros países ali nas regiões de divisa. Tudo isso nos faz lembrar que em 1999, muito antes de chegar ao poder, o presidente Jair Bolsonaro elogiou bastante o Hugo Chávez, que depois estava naquele momento assumindo o poder na Venezuela, como uma esperança para a América Latina. Depois disso, o Bolsonaro buscou um papel mais, largou um pouco as relações que era basicamente sua atuação parlamentar próxima dos interesses ali da tropa, para buscar um discurso conservador que pudesse enfrentar a esquerda no poder e com isso chegar ao poder. E por causa disso passou a dizer que a sua presença no poder seria para evitar que o Brasil virasse uma Venezuela. Mas nesses episódios de controle do Exército é muito semelhante ao que aconteceu na Venezuela, que foi o primeiro passo para depois tomar outras instituições, o que fez com que a Venezuela hoje se transformasse num regime autoritário, ditatorial, com fome da população, sem instituições capazes de promover ali qualquer mudança de poder. O Maduro vai ficar enquanto quiser ficar, de maneira nenhuma se consegue tirá-lo do poder. O que se vê é que um primeiro momento foi essa cooptação das Forças Armadas, e com esse poderio das Forças Armadas ele conseguiu ir cooptando os demais poderes e interferindo nos demais poderes. Isso é uma questão muito preocupante, porque aqui a gente já teve interferência na Polícia Federal, interferência na Receita Federal, uma relação com a PGE que não é uma relação
tão democrática quanto se esperava, e agora essa questão do Exército. O presidente quer interferir até na seleção brasileira, né? E o Exército, ao contrário da seleção, deveria ter muito mais preocupação com essa coisa do tamanho da instituição. Um abraço para vocês e até mais.